Eu vou começar apresentando a mesma coisa que eu apresentei no último Coffee Dinner lá na Suíça, antes da pandemia. Podia colocar o vídeo, por favor? Isso é mesmo. Na época, então, essa apresentação foi feita tendo em vista não é o Brasil, mas o mundo. E estava se discutindo lá o problema da renda do produtor. E o diagnóstico da baixa renda, a razão que eu fiz na época foi baixa produtividade, pequena porcentagem do preço FOB que chega ao produtor e pequeno tamanho da propriedade. E qual seria a solução? Falando sobre esses diversos assuntos, eu trouxe, então, esse estudo da Inveritas, que mostra a diferença do preço no portão da fazenda, que é o que chega ao produtor, e o FOB, que é o preço de exportação. E essa diferença é a diferença entre o navio que está aí, cargueiro, e o produtor lá embaixo. E nós vemos o caso da Indonésia, a distância que existe, o caso de Honduras, essa distância é menor no caso da Colômbia e da Costa Rica e de Uganda, e é a menor de todas no caso do Brasil e do Vietnã. Isso tem um impacto muito grande na quantidade de dinheiro que chega na mão do produtor e o que fica na cadeia. Então, essa é uma coisa para a gente ter em mente quando se fala na renda do produtor e como que o Brasil se compara com os demais países. É um fator importante e até, inclusive, esse tipo de análise começou a ser feito pelo próprio Secafé, Marcos, alguns anos atrás. E é um estudo bastante interessante, na época foi o Mano que começou esse estudo. Bom, continuando. Ele não quer mudar, mudou. Qual é o diagnóstico, então? Voltando ao diagnóstico, é a baixa produtividade, pequena porcentagem do preço FOB que chega ao consumidor, ao produtor. E a solução para isso é melhorar o que a Plataforma Global do Café chama de ambiente facilitador, que são os serviços de extensão agrícola, a eficiência das cadeias de suprimento, tanto de insumo e equipamento quanto café, o financiamento, legislação inteligente, logística, etc. E quando nós comparamos, de novo, o Brasil com os outros países, a gente vê que o ambiente facilitador nosso é bastante superior, apesar de nós reclamarmos muito, com razão, do que acontece aqui, o nosso ambiente é bastante superior aos que estão lá fora, os nossos concorrentes. E esse é o slide que eu queria focar mais, que é o impacto do pequeno tamanho da propriedade e também da baixa produtividade. Hoje se estima que o agronegócio, o café mundial, recebe na ponta lá da xícara ou do supermercado 400 bilhões de dólares. Desses 400 bilhões de dólares, porque todo mundo tem que ganhar ao longo da cadeia, transporte, logística, aluguel, etc., margem, o que chega no produtor, nos países produtores, é em torno de 40 bilhões de dólares. E a média do que chega no produtor no mundo é 70% desse valor que chega no porto. No Brasil é 85, 90, no Vietnã, mas, por exemplo, no Quênia é 40%. Então, o que chega na mão dos produtores são 28 bilhões. São 12,5 milhões de produtores no mundo. Se cada produtor tem uma família de 4 pessoas, que é conservador, porque geralmente tem mais, são 50 milhões de pessoas que dependem diretamente do café na produção no mundo. Isso dá uma renda para cada pessoa de 560 dólares ano. Para vocês terem uma ideia, e vocês vão comparar com o que o Pedro vai falar depois do que é no Brasil. A linha de pobreza do Banco Mundial são 785 dólares ano. Então, o produtor de café médio no mundo está abaixo
da linha de pobreza mundial estabelecida pelo Banco Mundial. E se nós tirarmos daí o Brasil, a Colômbia e o Vietnã, esse 560 vai virar 400 ou 300. Então, é muita gente e pouco café. Qual é o diagnóstico para pequeno tamanho da propriedade? Solução: diversificação de renda rural com outros produtos ou diversificação urbana, com empregos e empresas. E interessante que o Pedro vai falar sobre isso também. Agora, uma coisa que nós que somos do agronegócio café, nós às vezes queremos resolver o assunto só como café. E esse é um problema de desenvolvimento regional e nacional que precisa envolver os governos. Não é só o setor café sozinho que vai resolver isso. Então, aqui é um alerta que a gente fala, puxa vida, a gente vai muito atrás da política do país, mas é absolutamente necessário, porque nós somos parte de uma cadeia produtiva, de uma região e de um país. E olha que interessante essa pergunta que a mesma Inveritas fez. Suas crianças, seus filhos, pretendem permanecer no negócio café? Olha quem diz que a resposta é sim. Onde menos gente respondeu sim foi na Colômbia, no Brasil, no Vietnã. E a gente pergunta por quê? Porque há possibilidade de diversificação. E os produtores são mais profissionais. Então, eles verificam que tem condição, enquanto que nos países como Honduras, Nicarágua, não tem possibilidade e eles são tão pequenos que eles não conseguem diversificar ou buscar outra coisa para fazer. Então, é interessante a gente ver como estamos nós no mundo, porque às vezes nós somos muito pessimistas e talvez não seja tão ruim quanto nós pensamos. Não quer dizer que nós não tenhamos espaço para melhorar, mas a razão de falar isso é que os dois temas de hoje, estudo de renda de bem-estar e o impacto da regulamentação europeia, são assuntos competitivos. Como que nós comparamos com o mundo? E o último assunto que eu quero falar, o Inácio vai gostar muito dele, é a importância do consumo doméstico de café, que é uma rede de segurança que nós temos no Brasil e poucos outros países têm. O que está mais perto da gente hoje, em termos de porcentagem de produção consumida no país, é a Indonésia, e está muito longe. Então, tendo falado isso, nós enxergamos onde nós estamos competitivamente. Vamos ver agora, com o Pedro, como que nós estamos com a renda de bem-estar na cafeicultura brasileira. Por favor, Pedro. Bom, boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Já só estamos ajustando aqui a apresentação agora. Já vamos dar continuidade. Então, a ideia hoje é apresentar os resultados do estudo de renda de bem-estar na cafeicultura brasileira, que nós concluímos e publicamos recentemente. E vamos aqui compartilhar agora. Só colocar no modo apresentação. Aqui, né? Bom, vamos lá, então. Este estudo, né, faz parte da iniciativa de ação coletiva chamada Bem-Estar Social, que é uma iniciativa da Plataforma Global do Café, em parceria com o Impacto e com o Secafé. E agradecemos aí essa parceria. E é uma iniciativa ampla de vários anos, estamos no meio dela, focando em Minas e Espírito Santo, trabalhando muito na questão da melhoria das condições de vida e de trabalho, né, na conscientização sobre as condições de vida, eliminação das práticas inaceitáveis e, claro, promover os bons exemplos e os avanços sociais. E esse estudo é exatamente uma das entregas dessa iniciativa maior. Só um minutinho que não está indo. Acho que vai ter que fechar ali, talvez. Agora foi. Bom, e as principais linhas de ação dessa iniciativa são justamente esse estudo, né? A gente também está desenvolvendo impacto, está desenvolvendo índice de vulnerabilidade
das questões sociais para o impacto, para o setor cafeeiro, que vai ser também disponibilizado para o setor, e forte de educação, conscientização e capacitação de líderes técnicos e produtores nessa temática social, e, claro, promover a comunicação positiva, que é uma agenda, né, que a gente também tem que se orgulhar do que a gente consegue entregar de positivo na nossa cafeicultura. Só para vocês saberem, os parceiros, né, financiadores que estão na parte de cima, e os parceiros implementadores que estão na parte de baixo dessa iniciativa como um todo. E vamos já passar aqui para contextualização rápida. Primeiro, para quem não está familiarizado com o conceito do living income, né, um conceito que tem sido muito discutido no mundo, não só no café, mas em diversas culturas, que é basicamente a renda líquida anual necessária para uma família em um determinado lugar ter um padrão de vida decente, né? E aí, esse padrão de vida decente inclui as questões básicas, comida, água, moradia, educação, saúde e transporte, mas também vestuário e outras necessidades, até mesmo lazer, cultura, né, e uma provisão para eventos inesperados. Então, seria a renda para que atenda essas condições mínimas, que não são só as básicas, mas são de vida digna, né? E essa definição vem do Global Living Wage Coalition. E esse gráfico aqui, ele ajuda a gente a entender bem o conceito, né? E o que foi feito nessa pesquisa. Então, a gente usou a metodologia dos Anchors, que é talvez a metodologia mais reconhecida no mundo hoje para a renda de bem-estar, em que ela olha o custo de vida padrão aí básico para uma família de 4 pessoas. É sempre nessa lógica de família de 4 pessoas, nesses componentes que eu acabei de descrever, né? Então, o Anchor fez uma publicação, antes até da nossa, definindo qual seria essa renda de bem-estar para o Brasil, que eu já vou mostrar qual que eles atingiram, né? E aqui a gente está falando de renda de bem-estar, não estamos falando de salário de bem-estar, que é outra discussão, né, que é o living wage. A gente olhou para a renda e olhamos para pequenos e médios produtores. Então, os Anchors definiram essa renda, e depois nós entramos com a pesquisa de campo, que é o lado direito, onde justamente os pesquisadores foram avaliar numa amostra de produtores qual que era a realidade daqueles produtores em questão de receita da propriedade, receita líquida, tanto do café quanto de outras culturas, outras receitas, para verificar se tinha excedente ou déficit de renda. Essa era o que a gente queria checar em cima do benchmark, vamos dizer, do limite que o próprio Anchor definiu, né? Então, o Anchor fez uma publicação, nós fizemos outras, mas a outra e a nossa é em cima, claro, usando o Anchor como referência aí. E aí a gente queria o que com isso, né? Compreender justamente a renda familiar líquida aí, avaliar se existia um padrão de vida decente, se existe nas diferentes categorias de tamanho de produtores que a gente avaliou, e também entender se essa renda é suficiente para alcançar a renda de bem-estar. Essa é uma pergunta que vários países do mundo estão se fazendo, inclusive em outros países da própria plataforma, estudos semelhantes estão sendo conduzidos, né? E a gente queria exatamente avaliar se existe um déficit ou um excedente de renda e as vulnerabilidades. E, claro, usar isso para um planejamento de ações e intervenções para a promoção social. Então, aqui está as regiões do estudo, né? Focamos aí nas regiões do Cerrado, Matas, Sul de Minas e do Espírito Santo, né? Claro, as 2 principais regiões produtoras de café do Brasil, 75% dos estabelecimentos, né? E da produção, isso todo mundo já sabe. Então, esses foram os municípios onde houve produtores entrevistados na amostra, né? E dividimos esses produtores em categorias de tamanho, porque a gente também queria entender o impacto do tamanho da propriedade na obtenção ou não da renda de bem-estar. Então, as faixas de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, e menor que 50, que isso aqui, na verdade, como se fala, é a definição do Brasil, usando aí, né, o IBGE, que a gente também usou para o estudo.
Isso aí é censo agropecuário, né? 88% das propriedades são pequenas ou médias, de 0 a 50, e 44% da produção acontece em pequenas ou médias, né? E 12% das propriedades são maiores que 50, representam 50% da produção nacional. Isso aqui ainda é dado censo, tá? Isso aí só para ilustrar a pesquisa de campo. Visitamos produtores de todos os perfis, de 1 até 100 hectares. Maiores que 100 não entraram na pesquisa. Era o foco. Foi um processo muito interessante, os pesquisadores ficaram encantados, né, com a diversidade de ambientes, mas principalmente uma coisa que chamou muita atenção foi os pesquisadores compartilharem, que não são do café, né, um era da Unesp e outro da Unicamp, acostumados com pesquisa, mas não em visitar 70 produtores de café. E ficaram muito impressionados com a qualidade de vida, assim, da observação mesmo das casas, mesmo simples, né? Casas boas e bem conservadas. Mas vamos aqui aos resultados, né? Do lado esquerdo, o estudo dos Anchors, que está público no próprio site do Anchor, onde você, qualquer um pode achar lá o que define o benchmark, né? Das 4 regiões, mesorregiões cafeeiras. Então, foi definido esse custo, para cada região chegou-se num valor que variou aí de R$ 3.283 nas regiões de menor custo até R$ 3.920 lá no Cerrado Mineiro, por exemplo. Né? O custo de vida em reais por mês, aí para uma família de 4 moradores, como eu falei. Só que a gente também discutiu com os pesquisadores a questão de usar o DIEESE como uma fonte também de análise, e incorporamos o dado do DIEESE, porque para algumas realidades a gente considerou e discutiu com os pesquisadores que o valor do Anchor poderia ser muito baixo, né? Para uma família, um produtor de 30 hectares, ele tem um padrão de vida 30, 40, que geralmente está acima dos 3.200 ou R$ 3.900 por mês. E aí a gente buscou o valor do DIEESE, que é um pouco acima do Anchor, né? Que também é para uma família de 4, que vocês podem ver na linha de baixo aí, que varia, na verdade, ele é igual para todos, R$ 5.800 por mês, e a gente colocou os dois valores a fim de incrementar a análise e permitir uma análise de melhor qualidade. Aqui, basicamente, o custo de vida do Anchor dividido por categoria ali, alimentação, moradia, outros custos, né? E o total para ver o impacto, região por região, para se atingir esse valor que foi definido aqui, no caso do Anchor, entre R$ 3.200 e R$ 3.900 por mês, por família, né? Incluindo todos os componentes aí. E aí o DIEESE também, como eu falei, né? Chegando em valores superiores, mas que a gente achou justo para produtores acima de 10 hectares usar o DIEESE exatamente por essa, talvez, mais próximo da nossa realidade, né? E algumas considerações importantes para a gente interpretar os resultados que eu vou compartilhar agora, né? Essa análise toda que a gente fez foi baseada em custo operacional, tá? Não foi considerado depreciação, remuneração do capital, tudo. Então, aqui são os custos operacionais diretos, né? A amostra do estudo são 68 fazendas, 68 propriedades, né? Que representam um universo de 1.222 produtores que fazem parte da iniciativa. Então, os parceiros da iniciativa, né, tinham esse grupo de produtores espalhados nessas regiões todas que eu mostrei, 1.222 produtores, aí foi feita essa amostra de 68 para representar esse universo. Então, é importante deixar claro que os resultados não dizem respeito ao Brasil, dizem respeito a essa amostra, né? Isso é bem importante. Mas, claro que ela é uma amostra em regiões bem significativas, então ela também nos traz muita informação sobre essas regiões. E claro, esses produtores, eles têm perfil, em geral, profissional, né, envolvidos ou em cooperativas ou parceiros de traders, né, na sua maioria, eles têm assistência técnica, têm crédito, têm acesso ao ambiente facilitador que o Carlos mencionou. E também tem um ponto importante, nesses 2 últimos anos, né, a gente teve a de favorecida pela taxa de câmbio e também pelo aumento do preço do café, pelos eventos principalmente de geada e seca, né?
e eu acredito que todos aqui sabemos que houve, então o estudo se deu nesse cenário, mas a gente também fez uma análise de sensibilidade, tentando tirar o impacto desse crescimento de preço nos últimos anos, né? E também esses produtores muitas vezes usam a operação de troca, insumo, barter, o que é bem comum também. E também tivemos, nesse período do estudo, uma elevação dos custos de produção de 20% a 40%, também por conta da alta dos insumos, né, dólar e tudo, e mesmo fertilizante, que teve um impacto muito grande. Aqui é um histórico dos preços de arábica e conilon recebidos, né, pelos produtores, e aí por faixa. Então, você tem, por exemplo, histórico, a bolinha azul ali, e depois você tem por região o preço em reais por saca, e ali... só um minutinho. Só um minutinho que nós estamos ajeitando aqui. Foi. Então, aqui são os históricos dos preços, né, e os preços recebidos por esses produtores, e o histórico aí é da série 1994-2021, tá? Que foi resgatado também para fins de comparação do próprio estudo. E claro que as questões climáticas, hoje a gente fala de Brasil, não tem como deixar de lado esse tema, né? Tanto pelo impacto que houve das secas prolongadas, geada, de efeitos muito intensivos nos últimos anos, né? E o efeito climático, claro, afeta a produtividade, afeta a receita e afeta a renda de bem-estar por tabela, que é uma importante fonte de vulnerabilidade aí dos cafeicultores, hoje talvez a principal delas pensando em Brasil, né? E lembrando que várias regiões têm intensificado muito o uso de irrigação como uma solução para a seca, mas que também passando por questões de limitação do acesso à água, né? Porque muitas vezes você tem conflito no Cerrado mesmo, regiões que não conseguem mais obter irrigação por falta de água. E aí um ponto que liga muito na nossa agenda hoje, que é a adoção de práticas de agricultura regenerativa, né? Integração dos cultivos, para que o produtor seja mais resiliente, diminua o impacto das questões climáticas. É uma estratégia que a gente está usando hoje na plataforma. Então, vamos aos dados aqui muito interessantes, né? Esse gráfico resume bem o estudo. Vamos prestar atenção, porque do lado esquerdo a gente vai ter renda de bem-estar por região, né? Então, separado ali em Minas, Espírito Santo, e aí os produtores da amostra estão segmentados por região: Cerrado, Mata, Sul, Centro-Sul e Centro-Sul do Espírito Santo e o Nordeste do Espírito Santo também. Então, se vocês pegarem ali a linha dos anchors, é a linha do 3.920 e do 3.283 que eu falei antes, e a linha do diese, né, que é o valor da renda em reais por mês, que está ali nas duas linhas azuis da esquerda. A coluna laranja é a renda do café por região. E a coluna amarela é a renda de outras fontes além do café, né? Então, o que a gente conclui na tabela da esquerda é que todas as regiões, inclusive a média, os produtores, na média, tiveram renda acima do patamar definido pelo Enkers e também pelo diese, bem acima. E o café foi possível entregar isso, né? E quando se junta o café com outras fontes de renda, mais ainda. Então, vocês veem que ficou bem acima na média. Claro, isso é média, né? E no lado direito, e o pessoal que está aí, se quiser chegar aqui, talvez, porque está pequenininho para quem está longe na mesa aqui. Mas no lado direito, a gente dividiu por faixa de produtor. 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 50, 50 a 100... arábica, e no conilon de 0 a 50 e de 50 a 100. E aí tem algumas análises que a gente pode fazer. Vocês podem reparar que em quase todas
o valor da renda atingida foi superior à renda mínima necessária, com exceção das classes de 0 a 5 no Arábica e de 0 a 50 no Conilhão, que não conseguiram, com o café, somente atingir. Você vê que o 0 a 5 no Arábica atinge a renda de bem-estar quando compõe a renda com outras fontes, né? Mas só o café não foi possível atingir. Em todas as outras foi, com exceção do Conilhão, no 0 a 50. Então, aí também a gente pode ver claramente, né, a importância da renda, da diversificação de renda, mas nesse próximo aqui, que eu estou tentando passar, vamos ver, dá uma clicada aí na tela. Aí, esse agora, ele ilustra muito bem a participação relativa das fontes de renda por região. Então, se vocês observarem ali, ó, deixa eu tirar aqui agora, que agora está trabalhando. O café, que é o azul claro, outros produtos é o laranja, seguro é o cinza, o trabalho fora é o amarelo, né, e os serviços de aluguéis o azul escuro. Então, isso é a participação relativa das fontes de renda por região. Então, olha que interessante, pessoal, a gente vê que no Cerrado o café tem um peso muito grande, muito representativo, né, o que dá para entender até pelo próprio modelo de produção lá, muito tecnificado, né, muito profissional e muito intensivo também em área, geralmente também. E nas outras regiões, a gente vê o impacto de outros produtos, né, principalmente nas matas no Sul e no Espírito Santo também, representativo. Então, nessas regiões, por exemplo, o café representa na faixa de 60% da fonte de renda do produtor. E o resto composto, às vezes também por auxílios, ali os auxílios governamentais, que estão em verde, né? Mas muito interessante a gente observar o papel de serviços e aluguéis no Espírito Santo bem representativo, e de outros produtos também, né? Um dado que a gente sempre tinha essa sensação dessa importância, mas não tinha dimensão em números para a gente conseguir mostrar o impacto dessa variação de renda, né? Inclusive para o produtor atingir a sua renda de bem-estar, a importância de ter outras fontes de renda. E serviços de aluguéis, muitas vezes é um produtor que tem um secador, aluga o secador para o vizinho, tem um trator, aluga a hora para o vizinho, tem um implemento, aluga. Então, esse tipo de prestação de serviço, muitas vezes até informal, né, entre vizinhos, mas isso apareceu muito significativo na pesquisa. Vocês veem ali, né, variando de 5% até 54% na fonte de renda do produtor. Né, e o trabalho fora também é outro fator importante, né, para a complementação de renda. Então, passar aqui. Travou? Talvez. Aí. E essa aí é a produtividade dos produtores da amostra, tá? Também por faixa, mas se vocês separarem, são produtores, na média, bastante eficientes, né? Uma produtividade média do bioma de praticamente 35 sacos por hectare, que não dá para falar que é ruim, né? E com um ano de alta de 46 e ano de baixa de 22. Aí, isso média do estudo de todos os produtores. Então, são produtores que têm um nível de produtividade bom, né, que dá para se dizer, e, claro, mostrando que para se atingir essa renda também é necessário ter um índice de produtividade razoável. E aí, os custos de produção, né, que foi também feito, a questão aí é Conab, R$17 mil por hectare, né, e a média do estudo, 14 mil por hectare, e ali está por região a bolinha, cada bolinha mostrando o custo de produção médio daquele produtor naquela região específica, que variou muito, né? Como vocês podem ver ali, desde R$ 3.600 por hectare até R$ 36 mil por hectare, a variação dos custos levantados no estudo. Isso.
19, 20, 20, 21, nesse biênio que foi feito o estudo ali, que os dados, né, o estudo foi feito em 22, pegando o dado do biênio 19, 20, 20, 21. E aqui também a análise de sensibilidade que a gente fez, justamente para tentar entender o histórico de preço e o preço aí, médio histórico, né, usando aquela linha histórica que eu falei desde 94. Então, por exemplo, o preço ali percentil acima de 90%, aliás, com 90% do preço de faixa azul, preços aí de 1.292, preço médio levantado foi de 879, isso corrigido, tá? Com inflação tudo para valores atuais, e o preço recebido médio foi 734. Isso também para a gente ter um pouco da ideia da interferência que vocês veem por faixa, 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20 ali também, essas diferenças de preço médio, preço recebido, preço percentil 90% e o 10%, usando aí o preço histórico como referência. Esse aqui eu já falei, mas é só... Esse aqui eu vou pular. Esse estudo, ele é importante, né, ressaltar aí que ele foi feito numa amostra, a gente não pode, isso precisa ficar claro, extrapolar para Brasil, a gente sabe que Brasil são muitos Brasis, né, dentro, então uma diversidade muito grande, mas claro que nas regiões a gente pode ter conclusões, né, a gente entende que a metodologia do Anker, ela é adequada para propriedades abaixo de 10 hectares, mas que para acima de 10 hectares a gente deveria buscar outras metodologias, e por isso que a gente propôs o DIEESE também, né? A análise histórica de sensibilidade devem fazer parte desses estudos, isso foi, para nós ficou claro, né? E a gente também pensa em ampliar esse estudo e fazer outros estudos complementares. Recebemos bastante demanda e interesse para olhar a renda de bem-estar, não só o salário de bem-estar, que foi um fator que a gente olhou, o quanto o trabalhador está recebendo, né? E sem dúvida nenhuma, as questões climáticas e a categoria dos produtores aí. Também dá para a gente pensar muito nessa discussão que o Carlos colocou no começo, qual que é o tamanho mínimo de uma propriedade para ser viável, é uma discussão que a gente tem muito no mundo também, né, em países da África, onde propriedades com meio hectare, com 0,3 hectares, com 0,7 hectares, mesmo com produtividade alta, muito provavelmente não conseguem ser viáveis, né? A gente mostrou ali que 0 a 5 já não é fácil, né? Com produtividade alta e só com café. O papel da assistência técnica é fundamental, né? E a gente está olhando muito para agora, usando esse estudo, para determinar as ações da própria plataforma no planejamento até 2030, né? Na plataforma do café, a gente está exatamente construindo esse planejamento estratégico que vai ser agora apresentado na Assembleia de Membros nesse mês de junho, no dia 27 de junho, e esse planejamento visa, né, que a gente faça uma mudança transformacional aí em prosperidade, está muito focado na renda e na prosperidade do produtor, para 1 milhão de produtores de café em 10 países até 2030. É o que a gente está buscando. Esse estudo está publicado em português, em inglês. Aqui não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas é só entrar lá no site da plataforma e baixar, tá? Fiquem super à vontade. O estudo é para a cadeia, é para contribuir, para que a gente tenha mais informações e possa avançar. E a gente está usando, claro, todos esses resultados também para direcionar o nosso próprio planejamento estratégico da plataforma, né, com todos os aprendizados que vêm dele. Então, acho que é isso, Carlos.
Podemos avançar aí na agenda. Oi, Brano, muito obrigado pelas considerações, agradecer ao Pedro pela apresentação, em nome do Marcelo Vieira, cumprimentar a todos, né? Ficamos felizes de bastante gente nessa reunião. É um momento que a gente tem muita coisa realmente para conversar, e é uma oportunidade de alinhamento, porque todos nós, de uma forma ou de outra, né, está sempre em contato com os nossos parceiros aqui de dentro, a gente valoriza muito o mercado interno, né? Inácio está aqui, a gente tem que sempre ressaltar o nosso mercado interno, como nossos colegas aqui, PSA e CNC, entre as outras organizações, né, que a gente cada vez mais temos feito parcerias. E, obviamente, estando internacionalmente com mais parceiros, é uma oportunidade muito grande de se tirar o maior proveito possível. Agradeço pelos comentários em relação ao Coffee Dinner Summit. Realmente foi um investimento aí de bastante tempo, né? Conseguimos trazer mais de 1.000 pessoas, deu 60 mil pessoas acompanhando remotamente, né, pelo Notícias Agrícolas, 20 países. Então, nós temos que continuar investindo, criar mais parcerias e mais formas, né, de se fazer presente. Uma questão muito importante que a gente notou, que o Brando comentou sobre as associações, e tem tudo a ver com o que o Pedro disse agora. A gente precisa sempre coordenar, integrar e relacionar todos os dados que nós temos. Esse estudo de Living Income, interessante que ele se harmoniza com muitos outros. Um deles, o Brando comentou, do IPEP, que é a transferência de preço FAO exportação ao produtor, que a gente calcula há 2 décadas, acabou de completar 2 décadas, e começamos há um pouquinho mais de 2 anos no Conilon, em função desse importante produto que nós temos. E, de fato, os números ali que já foram mencionados, 85% nos últimos 4 anos para o Arábica, e ele oscila de 81, 82 até mais de 90 em alguns momentos, e o nosso Conilon sempre acima de 90%, até pela demanda que a gente tem internamente. Então, tudo isso demonstra que aquela análise que foi feita pelo Living Income está, sim, harmonizado e tem ali uma explicação base. E quando a gente analisa outras estatísticas que também fazem parte das discussões globais, o Índice de Desenvolvimento Humano não é uma estatística atualizada como essa que o Pedro acabou de apresentar, ela é um pouco mais engessada, mas tem um lado muito positivo, que é mostrar além do café onde o café está presente. Porque aí no IDH a gente mede expectativa de vida, renda e escolaridade. E quando nós fizemos esse estudo, a Silvia trouxe a análise do café arábica, dos tempos do CNC, e no Secafé, junto com a Mariane, fizeram para o Conilon no Espírito Santo. O que a gente nota? Há um aumento do índice de desenvolvimento humano, passando de médio para alto em função do café, mas não é só o café que está presente. Áreas acima de um determinado patamar que o efeito ele é mais evidente para uma troca de categoria. No caso de Minas Gerais, acima de 20 mil hectares, no caso do Espírito Santo, acima de 10 mil hectares para o Conilon. Então, tudo isso evidencia que o impacto é do produtor, e o Living Income está aí para mostrar, mas causa um efeito muito maior na região. E aí, o Nelson está aqui acompanhando, ele sempre disse isso, sempre destacou a importância da socialização da riqueza, da geração de riqueza, tudo que o café causa numa região, na área urbana, no sistema financeiro. Então, todos esses dados são muito bem harmonizados e a gente tem que ter na ponta da língua ao fazer promoção da imagem. Esse painel do Coffee Summit, ele é curioso, ele foi pensado pelo Michael da Swiss Coffee Trade Association lá no Swiss Coffee Dinner. E a partir disso a gente passou a replicar. Fizemos nos Estados Unidos, fizemos no Sinter Café, no Brasil. Então a gente vai trabalhando isso e sempre o Brasil ele tem a sua liderança, ele tem o seu protagonismo. Basta ver a palestra que foi dada pela Hannelore. E o que a Hannelore disse para nós, do protagonismo do Brasil frente a essas novas regras, e eu sei que os nossos amigos aqui, né, o Vinícius Estrela e a Natália Carvalho, vão realmente trabalhar esse assunto muito bem na segunda parte. Eu já vou aqui só trazer alguns elementos que eu acho muito importante. O que a Hannelore diz está em linha do que a última comitiva da Comissão Europeia disse para o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, e após uma reunião também de uma comitiva prévia, em março, dessa mesma comitiva que esteve no Brasil. O Brasil vai trabalhar fortemente, aquilo que o Brasil tem feito vai nortear os debates setorizados para a implementação das novas regras da União Europeia daquele período de 18 meses. E o Bill Murray já nos disse que tudo que a gente encaminhou, enviou, e temos que encaminhar a partir do momento que os dados estiverem publicados, né, Pedro?
ok, a gente tem que encaminhar essas informações, porque a NCI tem feito um diálogo muito próximo com a Casa Branca, com a presidência da Câmara, eles agregam 2 milhões de empregos na economia americana, então eles têm um livre acesso. Pessoa muito simples, uma pessoa muito fácil de conversar, mas carrega com ele uma importância muito grande. E levar o Bill, levar a Hannelore, levar o SDA, tudo isso, eles olhando a campo, nós fomos fortemente em cooperativas, pequenos produtores, mas nós tivemos a oportunidade deles irem para um grande produtor, por exemplo, de 500 hectares de café arábica ao sul. Então, eles puderam ver que nós estávamos com uma agenda livre para justamente eles fazerem qualquer consideração e mudanças no trajeto, porque a gente não tem receio nenhum em mostrar a nossa realidade. E aqui um agradecimento ao governo do Espírito Santo, que disponibilizou aeronaves, porque eles queriam fazer imagens também do alto, e que mostra que os índices de preservação do Brasil são altíssimos, algo que eles próprios não esperam e muitas vezes os próprios brasileiros não conhecem. Então, essa missão nossa de harmonizar as estatísticas, fazer a promoção da imagem de uma forma articulada, uma governança ela é complexa sim, mas nós conseguimos nos organizar e estar ocupando todos esses espaços. Eu vou chamar a atenção aqui por uma palavra que a gente ouviu lá em Berlim, a Natália estava comigo, eu acho que ela vai se lembrar, que não passou despercebido pelo representante da GCP no Quênia. Eles falaram, usando inclusive dados do Brasil de IPEP, de repasse de preço de fora exportação, que o índice, historicamente, estava próximo de 50%. Mas eles fizeram um debate interno, uma discussão interna, inclusive com o setor exportador, o governo, tributação, uma série de questões internas que hoje se aproxima de 70%. Então, é uma questão que a gente tem aqui interno, quando você lidera um processo, você inspira e faz a curva da sustentabilidade subir. Obviamente que eles têm muitos outros desafios. E quando a gente lidera uma agenda, a gente tem que realmente destacar aquilo que nós temos de mais fortalecido. E com certeza, quando o Pedro mostra o living income relaciona com a produtividade, isso é muito importante, porque, inclusive, há tantos estudos hoje sendo feitos com a dinâmica de carbono e que a gente tem um orgulho muito grande com tudo isso daí. Porque uma questão que a gente tem que sempre reforçar é o papel dessa adicionalidade de carbono para uma agricultura resiliente, portanto, mais estável e regenerativo. Temos que trazer para nós esse conceito. O conceito não está em você olhar uma foto e você ver lá um determinado sistema de produção e concluir que é regenerativo. Não. A conclusão vem após uma análise técnica de capacidade de incorporação de carbono, água, nutrientes no solo e na planta. E diferentes sistemas de produção, você pode ter ambientes mais tradicionais e muito mais regenerativos. Foi daí que a gente saiu no café carbono negativo, do menos 1,63 toneladas por hectare ano, até menos 10,5 toneladas de óxido de carbono por hectare ano, para todas as regiões que a gente estudou, fazendo trincheiras de 2 metros de profundidade, tirando plantas de 10 anos, um ano e meio estudando isso. Agora, mais um ano e meio lá no Espírito Santo, e a segunda etapa, a validação disso daí, o registro da metodologia. Verra, nós temos que submeter tudo isso, porque é muito fácil a parte das emissões em função do GHG protocolo, que a gente já está careca de saber. Porém, a dinâmica tropical de incorporação do solo, todos esses dados são características do nosso ambiente, e isso é uma questão que a gente tem que fazer prevalecer com muita técnica, com a ciência do nosso lado. Então, tudo isso colocado numa grande estratégia de promoção da imagem, mas as novas regras que têm, sim, um lado de desafio, e a gente nunca pode ser, como se diz, a gente tem que sempre ter o pé atrás, né? Afinal de contas, decisões unilaterais em tempos geopolíticos complexos pressupõem que podem prejudicar as origens, pode prejudicar a produção sob o contexto do verde, né? Você coloca nas nossas costas um problema da Amazônia, que não é ligado ao agro, já está provado, é uma questão de ilegalidades diversas, que nós sim, como sociedade, temos que resolver, mas não é do café, não é de certas cadeias produtivas. Então, nesses momentos, eles são muito delicados. Porém, é o momento que a gente, sim, deve enfatizar a nossa sustentabilidade e diz, portanto, reconheçam o Brasil como a origem 100% sustentável e 100% rastreável. É exatamente isso que nós estamos trabalhando fortemente, anunciado no COP-DINE, a nossa plataforma. O Secafé hoje está indo para 97% de todas as exportações de cafés do Brasil. Estamos há vários meses debruçados num projeto de grande volume para comprovar, monitorar, validar as informações de cada
container exportado, isso é uma atividade complexa, a gente sabe disso, mas que se reconheça o Brasil como 100% sustentável e 100% rastreável, não mais. Facilmente se cria uma lista e se rejeita um produto ou outro. Então, já que existe essa necessidade de rastreabilidade, então que se reconheça todos esses esforços. Então, essa é a nossa agenda, e os próprios europeus, os norte-americanos estão ressaltando que o Brasil é a única origem que está preparada a realmente atender, tem uma maturidade em termos de legislação, de bancos de dados. Então, ótimo, então nós estamos preparados, vamos atender mais uma vez, vamos cumprir nossos compromissos mais uma vez e exigimos, com a comunicação adequada, com o reconhecimento adequado, que o mercado também destaque essa posição nossa da sustentabilidade. Então, convoco vocês todos a gente trabalhar cada vez mais unidos, juntos, aqui com o nosso amigo Vinícius e a Natália do CNC, que eu já comentei dos dois, BSA, CNC, a agenda está cada vez mais complexa. Eu fiz aqui uma listinha de defesa da sustentabilidade, obviamente, quando a gente vai com a BSA, a defesa das qualidades do café do Brasil, e a gente leva a defesa da sustentabilidade. Já coloquei aqui uma agenda importante para nós, já feita nos últimos anos e continuando reativadas para os próximos anos, na Itália, na Suíça, na Espanha, na França, na Alemanha, vai tudo dar certo. Vamos estar novamente juntos fazendo promoção da imagem com o Tibo, com a nossa embaixada agindo fortemente, no Chile e reativando um grande projeto na China. Olha só os números da China. Até 2019, éramos pouco mais de 100 mil sacas exportadas. Tivemos guerra, tivemos pandemia e estamos batendo quase 500 mil sacas no fim de 2022, sendo que nos 4 primeiros meses cresceu 108% e colocou a China na 14ª posição, de 20º no fim de 2022 para a 14ª. Alguma coisa está acontecendo. Então, obviamente, vamos ocupar os espaços, vamos ser protagonistas, vamos trabalhar para que caia aquele registro exportador que é exclusivo para o Brasil e gera uma série de burocracias. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: com base em todos os monitoramentos sociais, hoje a gente com 29 nomes na lista suja, no ambiental, a gente com 99,9% de compliance, ou seja, quando a gente considera o desmatamento ilegal e a supressão legal da vegetação, afinal de contas, a União Europeia é desmatamento zero, nós temos 99,9%. Se tem um país que realmente está preparado para atender, né, somos nós. E uma coisa aqui, não sei se quem esteve aqui comigo em Tampa, na convenção da NCA, nós passamos por uma mesa de uma outra origem, aqui por uma elegância, não vou citar qual é essa origem, mas a palavra que a gente escutou é o seguinte: o Brasil vai esmagar as outras origens. Essa foi a palavra, que não foi, a gente não usa esse tipo de termo, né? A gente sabe que a gente é competitivo, a gente está preparado para atender, sim, mas escutando dos próprios concorrentes, uma palavra forte como essa, né, nos suscita de que essa agenda é nossa. A gente tem que se fazer valer, se fazer respeitar, reconhecer, de forma merecedora esse primoroso trabalho. E agradecer a essa belíssima apresentação de hoje, que o Pedro fez para nós. A primeira, digamos assim, a gente tem outras ações coletivas, né? Temos dos agroquímicos, temos essa do social, que não é apenas, né, o Pedro falou, o Living Income é uma etapa do projeto. A gente teve uma lei recentemente aprovada na Alemanha, uma lei de direito social corporativo, que já demanda dos nossos associados e vai ficar mais restrita a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Trouxemos alemães para contar um pouquinho para nós como vai ser essa lei efetivamente implantada. Temos um projeto que nós estamos também aqui conjunto com várias associações, com a solidariedade para a implementação de partes dessa lei social da Alemanha, que é principalmente a parte do diálogo e de canais de comunicação. Então, muita coisa está acontecendo. Esse trabalho de boas práticas trabalhistas, a parte educativa, essa agenda positiva, tudo isso é muito importante, está tudo conectado no momento que é chave para o Brasil e nesse diálogo internacional e se fazer aí valer todo esse trabalho com as nossas adjudâncias, com os nossos parceiros, que estão preparados para estar conosco em todos os fóruns. Haja vista amanhã uma reunião com o Programa Espacial Europeu, que a European Confederation está trabalhando fortemente, e eles estão interessados em saber quantos avanços já foram feitos no Brasil. Quando a gente fala em imagem de satélite, não basta ter uma imagem analisando o café, não está desmatado. Tem que ter inteligência no processo. O café camufla com árvores, tem áreas montanhosas, tem condições de clima. Então, para isso, você precisa de inteligência no processo. Não é alguém que vai fazer isso do nada, e está muito claro para o Programa Espacial Europeu o quão difícil é essa missão que eles têm em ajudar a Comissão Europeia na fase de implementação, principalmente aqueles países que não têm condições de ter rastreabilidade própria.
Então, haja vista, nós temos, sim, uma série de questões ali que a gente lidera o processo, mas sempre defendendo os interesses nacionais. Eu acho que eu falei demais, Brando, Pedro, Marcelo Vieira e todos os Sem amigos, problema, mas fica à esse assunto é vontade. maravilhoso. É a nossa agenda e nós estamos no tempo exato para tudo isso. Só que nós temos outro item aqui na pauta, também muito importante, e que se liga muito a esse, que são os impactos da nova regulamentação europeia na cafeicultura brasileira. Opiniões do setor produtivo. Então, nós convidamos o CNC para falar, está aqui a Natália Carr representando o CNC, e convidamos também a Associação Brasileira de Cafés Especiais, que está o Vinícius aqui representando. Queria, então, passar a palavra à Natália e pedir que ela nos conte, na opinião do setor produtivo, que é quem o CNC representa, quais são os impactos dessa nova regulamentação europeia na cafeicultura brasileira. Por favor, Natália, você... Agora passou, né? Melhorou. Ótimo. Tá certo, pessoal. Então, eu vou tentar contextualizar um pouco para vocês do porquê que essa legislação lá apareceu e mostrar também que ela não vem sozinha. Bom, a União Europeia, ela quer ser o primeiro continente carbono neutro até 2050. Lá em 2019, a Comissão, ela anunciou que ela estava preparando um pacote de ações, né, um plano de ações para proteger as florestas do mundo, voltada para direitos humanos e uma porção de outras coisas. Então, foi lá em 2019 que eles colocaram, eles até colocaram uma frase que a década de 2020 seria make or break decision. Então, seria ou a gente continua da forma que está, enfim, em diversos setores, não só agricultura, pensando também no modo de produção na cidade, na indústria e tudo mais, ou a gente muda a estratégia e tenta frear no caso aqui dessa legislação, desmatamento, mas daí ela engloba outras coisas também. Então, em 2019, que a da Comissão Europeia anunciou esse plano de ação, e aí, a partir desse momento, e principalmente com a pandemia do Covid-19, eles intensificaram ainda mais os planos, e aí eles lançaram esse Farm to Fork também, pensando em segurança alimentar. Então, foi em 17 de novembro de 2021 que eles decidiram, que eles apresentaram essa proposta sobre essa legislação do desmatamento. Eu vou deixar a linha do tempo para o Vinícius falar, que ele vai falar logo em seguida. Ela foi uma resposta para um apelo do consumidor europeu, né, que é o eleitor, que é a população europeia também. Então, eles vinham fazendo muitas manifestações em relação ao desmatamento, e aí segundo a União Europeia mesmo, o dado que eles entregam é que houve uma redução de 10% das florestas no mundo nos últimos 30 anos. E aí uma informação que eles colocam lá é que isso não é novo, que não, né, que eles não decidiram porque agora houve um aceleramento desse desmatamento, enfim, mas mais por conta dessa make or break decision, dessa década aí que eles colocaram. E aí eles decidiram, então, colocar algumas legislações que agora elas afetam diretamente os países produtores, né? Então, bom, segundo a União Europeia, o desflorestamento ele é um dos principais motores das alterações climáticas e da perda de biodiversidade. Aí eu estou colocando aqui segundo a União Europeia, né, frisar bem isso. E eles entendem também, uma coisa que está na legislação mesmo, é que eles colocam que não tem tanta base científica do porquê o café foi incluído nessa primeira lista, porque assim, ainda vão ter outras listas. E aí eu já passo para o próximo, que aqui no café ele foi incluído entre os 6 produtos que estão nessa primeira legislação, que são produtos livres de desmatamento. Então, é o café, o óleo de palma, o gado, o cacau, a soja e a madeira. E os subprodutos também, então, couro e carne, o chocolate, os produtos, né, os móveis feitos de madeira. Então, todos esses produtos, eles estão incluídos na legislação produtos livres de desmatamento a partir do dia 31/12/2020. Então, foi um apelo que a gente entende, e pelas conversas, até como o Marcos falou em Berlim, e também na legislação, é mais a escolha dos produtos foi baseada no maior consumo da União Europeia. Eles colocam que eles não querem mais fazer parte desse desmatamento, e aí como eles consomem muito café, e eles entendem que há
né, eles fizeram uma correlação, eles entendem que há um aumento do desmatamento, então eles colocaram que o café faz parte dessa lista. Então, por muito tempo, a gente passou brigando para eles tirarem o café dessa lista, porque não fazia sentido, mas a gente entende que não tem muito como fugir e os planos que eles vêm lançando também é de ir incluindo todas as culturas daqui para frente. A questão é que eles iniciaram com essas mais por questão de consumo da União Europeia, até que eles mostraram um gráfico lá para a gente. Então, aí aqui eu coloquei os outros 3 pacotes para mostrar que esse desmatamento, aqui o que eu quero destacar é principalmente que essa é a primeira de muitas regulamentações ou até diretrizes que vão vir para os países produtores também, porque nesses 3 pacotes de restauração da biodiversidade, o pacote do Green Deal, eles colocam também a energia limpa nas casas, nas cidades, enfim, então tem uma porção de questões que eles inserem além de direitos humanos e desmatamento e tudo mais. Aí uma questão que a gente tem muitas dúvidas, né, que é isso eu digo nos nossos associados aqui, as cooperativas, é sempre em relação ao que a gente tem que entregar. Tá bom, passou a legislação, é isso mesmo, daqui a 10 dias mais ou menos sai no Diário Oficial da União, lá da União Europeia, e essa legislação entra em vigor, e aí o que a gente tem que mostrar? Então, eles pedem uma declaração de devida diligência, que é basicamente esses quatro informações que eles pedem. Então, qual que é o nome do produto, qual que é a quantidade que está sendo exportada, de onde que está vindo, né? Então, esse produto vem do Brasil, e aí eles pedem a geolocalização quando for uma área menor de 4 hectares, só a geolocalização, lá o ponto, a latitude, enfim, já é o suficiente. Se for uma área acima de 4 hectares, eles pedem o polígono, que é o nosso CAR, e aí, por isso que o pessoal falou que a gente não vai ter tanta dificuldade, porque a gente já tem esses dados. A dificuldade mais vai ser na questão do pagamento dessa declaração, de quem vai pagar, né? E, além da geolocalização, o período de produção também, que foi onde a gente produziu esse produto. A rastreabilidade do produto, ela é total, então ela é desde a fazenda, para quem aquele produtor entregou aquele produto, se é um intermediário, um trader que está pegando já da cooperativa, por exemplo, ele tem que saber de onde veio aquele café da cooperativa e quais os passos seguintes daquele café, e o produtor também tem que ter acesso ao caminhar desse café. Então, por isso que é um relatório complexo nesse sentido. E aí, por fim, essa declaração de devida diligência também pede que o produtor, que esse produto ele esteja de acordo com a legislação do país de origem e responda a esse reporte de livre de desmatamento. Além disso, esse relatório ele tem que ser guardado por 5 anos. Então, cada ano, cada produto que for exportado tem que ter esse relatório. Então, aqui, como o Marcos mencionou, aqui no Brasil a gente já tem várias empresas que fazem esse trabalho, que entregam esse report. A gente teve várias reuniões com outras empresas aqui que mostram que conseguem até fazer um link com o Ministério do Trabalho e ver se esse produtor está de acordo com a nossa legislação do Ministério do Trabalho. Então, essa não seria dificuldade, mas aí o que a gente acaba pegando é quem que vai pagar essa conta. É o produtor que vai pagar esse relatório, né, para ter? Se é uma empresa, se é uma cooperativa, ele já pode fazer o relatório dos cooperados dele que ele for vender. Aí a gente tenta buscar oportunidades, né, para que a gente possa diluir esse custo e ter, de fato, o tal da share responsibility, né? Então, aí é um ponto onde a gente deve chamar a nossa atenção. E outra coisa que eu queria comentar aqui também, em relação a essa legislação do país de origem, é algo que já está incomodando também o pessoal na União Europeia. Não digo os legisladores, mas assim, quando a gente vê notícias, o pessoal que... né, os consumidores, os eleitores, as ONGs, as representações lá, eles se incomodaram um pouco porque eles falaram, às vezes, a legislação do país de origem não é o suficiente. Então, eles pedem eles já estão começando a falar que não, que deveria ser seguido não só em relação ao livre de
não só em relação ao livre de desmatamento, mas também em relação às outras legislações, né? Porque, como vocês sabem, aqui no Brasil a gente tem uma legislação muito avançada, mas não é a realidade em outros países. Então, a legislação, assim que você tiver o seu relatório, né, a legislação ela vai entrar em vigor agora em junho. Para as grandes empresas, elas terão de 18 meses para se adaptar. As empresas menores, 24 meses. E a partir desses 18 meses, as empresas, a União Europeia, ela vai avaliar, então, o risco do país e o risco de cada região. Então, esse risco ele vai ser avaliado em baixo, padrão ou alto risco. Ou seja, os países ou as regiões que forem enquadradas em baixo e padrão, elas vão poder entregar assim, um relatório mais simples, que é esse que eu mostrei. Agora, se o país for enquadrado como alto risco, aí ele tem que responder outras perguntas, outras questões. E aí eu coloquei aqui embaixo que como eles vão avaliar esse risco, que ainda não está muito claro, né? O que está na legislação é que eles vão avaliar qual que é o nível das florestas, né? Se elas estão em risco de desmatamento ou não, o nível de corrupção no país, se existe a falta de fiscalização, se há falsificação de documentos, risco de mistura de origens. Então, tudo isso vai determinar se o país ou uma região é colocado em alto risco ou não. Então, aí, além desse relatório de conformidade do produto livre de desmatamento, eles inseriram mesmo que isso ficou entre colocar ou tirar a relação, além do desmatamento, também uma garantia dos direitos dos povos indígenas, né, os povos originários, que as comunidades locais foram respeitadas. Então, isso acabou entrando também nessa legislação. A gente sabe que tem uma diretriz para vir em relação ao living income, em relação aos direitos humanos, mas daí eles já incluíram nessa legislação do desmatamento que tenha também uma garantia de que os direitos dos povos originários esteja sendo respeitado. Isso também foi um apelo da população. Então, antes de entrar nesse último slide, o que eu queria destacar também é em relação à comunicação. Como o Marcos mencionou, como o Pedro mencionou, o quão é importante a nossa comunicação. A gente comunicar bem o nosso agro aqui dentro do Brasil e fora também, porque a gente não sabe se o nosso produto é relacionado ou não com desmatamento, quais são as condições, enfim, todas essas questões a gente precisa comunicar melhor para tranquilizar também esse consumidor lá fora, e entender que, é claro, a gente precisa melhorar e evoluir muito, mas a gente precisa sempre de um tempo de transição, principalmente para outros países, né? Como vocês já mencionaram, o Brasil ainda não vai ter tanta dificuldade nessas questões como outros países vão ter com certeza, e a gente mencionou isso lá também, que o nosso Código Florestal demorou 10 anos para ser desenvolvido realmente, implementado, então 18 meses não é o suficiente, pensando em um país onde tem muitas questões como, né, outros países que têm questões principalmente políticas que podem atrasar ainda mais esse processo. Então, eu coloquei aqui essas 5 prioridades da União Europeia, eu tirei elas também da legislação, para tentar focar em, como o Brando mencionou, talvez essa seja uma oportunidade para o Brasil, né? Então, uma coisa que a gente vem pedindo, e a gente deve sempre buscar esse caminho mesmo, buscar esse apoio deles, que eles sempre falam que tem recurso, né? Eles querem trabalhar em parceria com os países produtores, eles têm recurso para incentivar a restauração florestal, para redirecionar o financiamento, né? Então, apoiar práticas mais sustentáveis. Então, a gente vem falando para eles apoiarem os programas, os projetos que a gente já tem, que já existem nos países produtores. Então, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais já é bem consolidado no Brasil e fora do Brasil também. Então, é uma forma do produtor manter aquela área em pé e ter um retorno financeiro, né? Porque muitas vezes a gente vê a palavra sustentável
a sustentabilidade, e hoje em dia os consumidores eles já entendem ela pelos seus 3 pilares, mas é claro que o sustentável acaba falando mais alto, mas a gente tem que mostrar a importância do econômico também. Hoje o social está ficando mais latente também, mas a gente tem que lembrar que o produtor, como o Pedro mostrou, ele precisa ter uma renda, e ele precisa ter uma renda digna. Então, PSA, o crédito de carbono, desenvolver projetos voltados. Eu vejo esses 18 meses também aí que a gente vai ter para avaliar, para implementar tudo, como um momento para a gente desenvolver projetos voltados para necessidades dos nossos produtores e como que a gente pode suprir essas necessidades atendendo a demanda do mercado externo, e a gente, então, conseguir parcerias com eles, então, para ter um pouco dessa responsabilidade compartilhada. E aí eu coloquei como vermelho aqui, eu apoio a disponibilidade de informações e tudo mais, mas no sentido da gente se atentar em quem serão os donos desses dados. Quem que vai saber se aquele produtor está dentro ou não de de certas legislações, quem que vai ter o domínio desses dados? E isso foi algo que foi discutido lá em Berlim, e uma startup italiana estava mostrando, e eles mesmos colocaram do produtor ser o dono dos dados, e dele conseguir ver aonde que o produto dele chegou e quanto que foi pago, né, pelo consumidor final, porque o que a gente entende é que o consumidor final ele está disposto até a pagar mais caro pelo produto dele, mas tem tantos intermediários para chegar até lá, o que às vezes não é muito uma realidade aqui no Brasil, mas existem tantos intermediários para esse café chegar até lá que o valor que chega no produtor é muito baixo. Então, isso também é algo para a gente notar, né, perceber, porque hoje em dia dados e informações valem muito, então seria muito interessante se esses dados pudessem ser do produtor, das cooperativas, das associações que cuidam desses produtores. Bom, é isso mesmo, pessoal. Melhorou. Tá. Eu vou passar um pouco... Melhorou agora. Tá. Eu vou passar um pouco pelos principais pontos da legislação, mas para a gente ter em mente alguns impactos, tá? Então, aprovado em 19 de abril, entrou em vigor na publicação agora em maio, mas ela essencialmente vai ter aplicação prática a partir de junho. Trata do desmatamento de florestas tropicais, e aí abre uma janela de avaliação para os direitos humanos associados ao desmatamento, porque eles trazem muito claramente a relação entre baixa renda, pobreza e desmatamento. 18 meses para grandes empresas, 24, indicar quando, onde e como o café foi produzido, a revisão em até 2 anos. Então, quem ficou de fora não comemora ainda, porque em até 2 anos o processo vai ter que ser obrigado a ser reavaliado. Um ponto importante, pela definição de floresta, há espaço para mostrar, por exemplo, que o bioma do Cerrado fica de fora. E um outro ponto, que é nos produtos derivados do café, a legislação considera os produtos em base e os produtos derivados, não aparece um produto derivado de café. Então, há espaço para argumentar que o café solúvel ficou de fora. O torrado moído, o torrado, está contemplado porque o código do SH que lá está posto, 0901, considera o café torrado moído, nesse sentido. A declaração via um sistema que eles vão criar, vai ser depositado, então os dados ficariam armazenados e à disposição da comunidade europeia. A fiscalização de 9% de todas as cargas, se o país for de alto risco, a 1% se for de baixo risco, assim como a cultura, e 2 elementos muito importantes. A penalização, caso seja verificado um café desconforme, um produto desconforme, a penalização muito severa, 4% de todo o faturamento, apreensão e destruição da carga, e
eventualmente, uma fiscalização logo, com a possibilidade de que a comunidade europeia busque a recuperação destes custos. Ou seja, o exportador, o produtor que tiver a grata satisfação de receber fiscais europeus, pagarão por isso. Então, como bem foi posto no Coffee Dinner, é uma legislação, no Coffee Summit, né? É uma legislação que visa evitar e dar sua contribuição para que desincentivos ao desmatamento aconteçam. Tá? E, nesse sentido, ele pune severamente e ele não concede nenhum grande benefício. Mas essa legislação não serve apenas para os produtos que são importados pela comunidade europeia, mas ele afeta também os produtos que vão ser exportados pela comunidade europeia. Então, basicamente, eles cercaram dos dois lados, na cadeia de suprimento para a cadeia europeia. Então, imaginemos o chocolate suíço só vai poder ser exportado se comprovar que o cacau está comprado para produzir, os insumos estão de acordo com a legislação. Então, que traz uma série de complexidades internas ao bloco também, e à indústria, de uma maneira geral. Então, assim, o contexto sobre a legislação traz esse viés de não trazer só o desmatamento, mas buscar todos os elementos que estão circunscritos ao desmatamento, inclusive a questão indígena e a questão social, muito claramente, e isso vai ter que estar comprovado na devida diligência. Então, não se trata única e exclusivamente sobre desmatamento, mas ele abre essa janela. Então, o que ainda está meio que por definir? A classificação de risco de mercados e mercadorias, como isso vai se dar na prática, a julgar pelo conjunto de informações postas na lei, nos documentos acessórios, é bem possível que para algumas culturas, se assim o fizer, o Brasil varia de baixo risco para alto risco. Assim como a gente tem um sistema de fiscalização de risco com a febre aftosa, é possível que tenha um misto entre cultura, região e país. Mas isso não está posto ainda. Tem abertura para que isso seja feito. Parâmetros para o sistema de rastreabilidade. Então, o único parâmetro é 4 hectares, acima ou abaixo, polígono ou não. Nenhuma outra grande orientação para os processos e sistemas de rastreabilidade. O próprio sistema, por envio da declaração, se tem custo, como funciona, se o idioma, de quanto em quanto tempo é depositado lá, e mesmo assim o produtor tem que ter a guarda de todos os documentos por 5 anos, e o tipo de fiscalização, quando ela vai acontecer e como, considerando esse 1% a 9% e considerando os demais custos. Então, no fim do dia, a gente pode ter uma certeza. Essa nova legislação implicará em custos administrativos associados ao custo de produção. E eles podem variar, porque, eventualmente, um produtor tem menos risco, né? Ele assume parte desse custo e o risco de ter algum lote pego. Mas um exportador que blenda, ou que junta vários lotes de vários produtores, ou uma cooperativa, vai ter o risco aumentado, porque, eventualmente, se pega um container, e dentro desse container tem café de 7 produtores, um produtor está desconforme, todo lote é passível de ser destruído e a multa está nesse sentido. Então, vai exigir
um conjunto de atividades para que toda vez que a gente fuja da origem única, o custo tende a aumentar, porque ele é nitidamente isso. E aí eu trouxe uma pequena matriz SWOT para a gente discutir e debater. Então, as nossas forças, né, em termos de café, a produção de café especial está mais adaptada a essa tomada de 3 pinos europeia, por assim dizer. Os lotes de origem única são mais simples do que documentar blends, que favorece um pouco a dinâmica do café especial. A lei florestal brasileira está entre as mais rigorosas do mundo, é a mais rigorosa. Então, garante, por exemplo, que a mesma tecnologia aplicada ao CAR seja do polígono em uma série de questões, mas isso traz um desafio também, porque a legislação determina que aquele produto obedeça às legislações locais. Na medida em que um outro mercado não tem uma legislação tão rigorosa quanto a nossa, alguns pontos podem escapar. Áreas desmatadas consolidadas e várias soluções tecnológicas já postas no mercado. Então, a nossa curva de aprendizagem tende a ser bem menor. Há certas fraquezas, o risco Brasil, ou seja, associado à Amazônia e a outras culturas, e um risco região. Se alguma região, o índice de desmatamento está aumentado naquela determinada cultura, isso pode contaminar o restante e nos colocar sempre em alto risco. A capacidade financeira do pequeno produtor para arcar com todas essas mudanças, uma certa descoordenação na cadeia produtiva, que nos impõe com alguma fragilidade. Então, assim, a união da cadeia produtiva, ela é super necessária para que nós tenhamos poucos casos em que isso aconteça e que a gente repercuta lá fora e dentro do Brasil os casos de sucesso. Geralmente a gente reage ao caso negativo e o caso de sucesso fala assim, não, estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, a gente não fala tanto. A gente precisa inverter parte dessa lógica. Umas questões indígenas pendentes, então imaginem se o marco temporal no Congresso não passa considerando aquilo que estava posto. Ou seja, se qualquer questão indígena pode ser reclamada a qualquer tempo. Teríamos aí, talvez, um grande problema para administrar. As oportunidades, seguramente, novas fontes de recursos associadas à garantia do fornecimento à comunidade europeia vai estar posto. Nós temos a oportunidade de reposicionamento do Brasil no mercado de café e do café especial também, como uma origem que é verdadeiramente, que é sustentável por lei praticamente. Nós temos a ameaça de outros cultivos, então assim, não vale a pena plantar café por conta disso e vamos desestimular os pequenos produtores na cultura do café. A depreciação do Brasil em alguns blends, e o desenvolvimento de novas regiões e mudanças climáticas que vão estar severamente afetadas, porque você não pode simplesmente mudar a sua lavoura de lugar para um lugar que tenha, mesmo que você tenha 40% de reserva legal, sendo na obrigação 20%, esse restante dessa mata, você vai ser obrigado a preservar para essas culturas que vão estar postas lá. Então, esse caldeirão tende a fazer o seguinte, a mexer na dinâmica de oferta e demanda do café e do café especial no mercado europeu. Então, 2 cenários possíveis. Países menos preparados, a quantidade de café ofertada no mercado europeu diminui, o produto se torna mais raro, a tendência a aumentar. Isso pode ser suprido com o café brasileiro, mas em tese a gente vai conseguir ofertar mais café nesse mercado, talvez não consigamos tão rapidamente, por conta da lei de oferta e demanda,
conseguir repor o diferencial, que é aquilo que a gente vem buscando ano a ano. Então, por isso é muito importante, além da dinâmica da disponibilidade, estar associado com um conjunto de atividades de promoção que chamem a atenção para a questão da sustentabilidade e da pauta ESG de maneira geral, de modo a mostrar para o consumidor que compensa comprar café brasileiro, compensa beber café brasileiro, sem brincar em um risco de eventuais fraudes, né, em relação a origens postas. Então, e eu termino falando um pouco num contexto geral. Durante a RICO, a gente teve a oportunidade de bater um papo com a turma do Café Especial no painel sobre os impactos, né, dessa nova legislação. Então, de maneira geral, preocupação de Brasil e outras origens, o risco e a limitação em relação ao café com áreas, em ocupar novas áreas devido à mudança climática. Outros países dependem mais do comércio com a União Europeia, estão muito mais preocupados e estão acessando os sistemas europeus de financiamento e de cooperação para ter um suporte mais adequado. Então, o desenvolvimento de um sistema ou de alguma dinâmica com recurso de agências de cooperação já adequados à legislação europeia, no lugar de definir a sua própria dinâmica. A cadeia produtiva no Brasil está mais preparada, que é o que o Marcos pontuou bem. A sensação é de que o Brasil vai dominar, o Brasil está muito à frente das demais, e as certificações existentes não são suficientes dentro das novas ferramentas que vão ter que ser utilizadas. Porque não se trata só de pegar o CAR, copiar e colar e mandar lá. E esse documento, ele diz, a devida diligência te obriga a colocar as informações do café, a avaliar os riscos, considerando questões indígenas, questões sociais e as questões de desmatamento, e o que você está fazendo para mitigar esses riscos. Então, essa é uma análise mais completa e complexa do que simplesmente pegar o papel, ou pegar o CAR, anexar e deixar isso estar posto. Então, isso traz uma responsabilidade da cadeia, de todo mundo que está aqui, as cooperativas, a cadeia produtiva, as associações, de sentar, inclusive, e como a gente vem fazendo, e buscar uma solução completa e complexa que nos permita sair dessa situação melhor que nós entramos. Ficou claro para mim que o Parlamento Europeu quis aprovar uma lei que pudesse atender às demandas da sociedade. A Comissão Europeia e o Executivo Europeu estão diante de um problema e contam com o caso brasileiro para falar que está tudo certo, é possível cumprir. Então, é uma grande janela de oportunidade, porque o Executivo Europeu e as grandes indústrias europeias, inclusive, estão nas cordas. E a gente tem a possibilidade de reposicionar o café, como talvez a gente não tenha tido uma oportunidade tão clara nos últimos anos. É isso, e obrigado pela oportunidade.